Boa noite, pessoal. Hoje é sexta-feira, dia 17 de julho. Final de semana chegando, né? E a professora vai compartilhar com vocês a correção da aula de matemática que foi enviada na terça-feira. O tema da nossa aula é leitura de informações e dados apresentados em tabelas. Os objetivos da nossa aula: compreender e interpretar as informações mostradas, colocadas em uma tabela. Então, agora nós vamos fazer a correção das atividades que a professora enviou na aula de terça-feira. O exercício de número 1. A tabela a seguir mostra as altitudes de algumas cidades em relação ao nível do mar. A altitude acima de 2.600 metros provoca dor de cabeça e falta de ar nas pessoas que não estão acostumadas. Então, nós temos aqui a altitude das cidades: Rio de Janeiro, 0 metros, São Paulo, 750 metros, Belo Horizonte, 1.150 metros, Cidade do México, 2.240 metros, e o Quito, 2.850 metros. Nós temos a informação que altitudes acima de 2.600 metros provocam dor de cabeça e falta de ar. Então, nós temos que identificar os números maiores que 2.600. Se nós observarmos a tabela, a única cidade cuja altitude é maior que 2.600 metros é a cidade do Quito, tá? Então, nós vamos marcar aqui em qual dessas cidades as pessoas poderão sentir dor de cabeça e falta de ar. É a cidade Quito. Ok? Correção do exercício número 2. A professora fez uma tabela com as comidas preferidas da sua turma da quarta série da educação de jovens e adultos. O resultado encontra-se abaixo. Cuscuz: 12 alunos preferem cuscuz. Farinhas: 9 alunos. Buchada: 14 alunos. Carne de sol: 5 alunos. Tapioca: 6 alunos. Peixada: 4 alunos. Macarronada: 7 alunos. E lasanha: 2 alunos. Qual é a comida preferida pelos alunos? Se nós observarmos na tabela, a comida preferida, ou seja, aquela que tem o maior número de votos, é a buchada. Então, nós vamos marcar buchada, porque ela recebeu 14 votos, é o maior número da tabela. Letra B. Qual é o total de alunos dessa turma? Então, agora nós temos que somar todos os votos, todos os alunos que participaram da pesquisa. Então, nós vamos fazer aqui, a professora vai anotar aqui, nós vamos fazer a adição de todos esses números aqui. Então, nós temos aqui, primeiro nós vamos somar as unidades. 2 mais 9, 11, mais 4, 15, mais 5, 20, mais 6, 26, mais 4, 30, mais 7, 37, mais 2, 39. Aí nós sabemos que aqui vai subir 3 na dezena, tá? Então, nós vamos subir o número 3 aqui na dezena. Nós vamos subir o 3 aqui na dezena, tá? Para somar com esses números que tem dezena, que é apenas o 12 e o 14. Aí nós vamos voltar lá. Eu vou somar aqui de novo. 3 mais 1, 4, mais 1, 5. Então, eu vou pôr o número 5 aqui do lado do número 9. Então, quantos alunos
Qual é o número, a comida, qual é o total de alunos dessa turma? 59 alunos, tá? É essa informação aqui, 59 alunos, ok? Nós vamos para o próximo exercício agora, que é o exercício número 3. A tabela abaixo mostra o nome de alguns inventos e as suas datas de criação. O avião foi criado no ano de 1906. O telefone, em 1876. A televisão, 1926. A bicicleta, no ano de 1817. O termômetro, no ano de 1593. E o telescópio, no ano de 1609. Qual é o invento mais antigo? O mais antigo é aquele que foi criado antes, ou seja, a data mais antiga de todos, o menor número, é a data 1593, que foi a data de criação do termômetro. Então, nós vamos marcar aqui termômetro. Letra B. Quantos anos o avião foi inventado depois da bicicleta? Então, eu tenho aqui que fazer o cálculo. O avião foi inventado no ano de 1906 e a bicicleta no ano de 1817. Então, o avião, 1906, e a bicicleta aqui, o avião foi no ano de 1906. Tá aqui, olha. E a bicicleta, 1817. Nós vamos calcular a diferença, quantos anos o avião foi inventado depois da bicicleta. Então, nós vamos fazer o cálculo agora. 1906 menos 1817. Nós vamos fazer. Vou trocar de cor para ficar em destaque para vocês. 6 não tira 7 e não dá para emprestar da dezena, porque a dezena vale 0. Então, ela não tem nada para emprestar para a unidade. Então, nós vamos emprestar da centena. 9 centenas, se eu tiro uma centena, ficam 8 centenas. E aqui ficam 10 dezenas. E aí eu corto para levar para a unidade, tiro uma dezena. Então, eu tenho agora 9 dezenas e 16 unidades. 16 menos 7, 9. 9 menos 1, 8. 8 menos 8, 0. E 1 menos 1, 0. Então, quantos anos o avião foi inventado depois da bicicleta? Então, vocês vão marcar 89 anos. Ok? Então, essa é a correção da letra B. 89 anos. Agora, nós vamos para o número 4. Nas cidades, há áreas em que se pode estacionar por um período de 2 horas pagando uma taxa, a quais são chamadas de zona azul. Então, nós temos aqui o sinal, a placa, né, indicativa de que essa é uma área de zona azul, ou seja, você tem que pagar para ficar estacionado por um período de 2 horas. O período de estacionamento nesses locais é controlado por um fiscal, que checou às 10 horas e 45 minutos as informações contidas na tabela a seguir. Então, lembrando que a pessoa pode ficar estacionada por 2 horas. Então, o fiscal checou às 10 horas e 45 minutos. Então, nós vamos ver. O primeiro veículo, ele chegou, ele estacionou o carro dele às 9 horas e 5 minutos. Se ele pode permanecer estacionado por 2 horas, ele pode ficar estacionado até às 11 horas e 5 minutos. Portanto, o fiscal ainda não pode multar esse carro, esse veículo. Nós vamos agora
para o próximo carro. Esse veículo cuja placa é JTS 2345. Esse veículo chegou às 9h45, portanto, ele pode permanecer por 2 horas, 11 horas e 45 minutos. Esse também não pode ser multado, porque ainda são 10 horas e 45 minutos. Esse veículo, JKL 8907, ele estacionou seu carro às 8 horas e 30 minutos, ele deve retirar o carro, deveria, né, ter retirado às 10 horas e 30 minutos. Portanto, agora, o horário que o fiscal fez a fiscalização, 10 horas e 45 minutos. Já passou 15 minutos, já se passaram 15 minutos do período que esse carro poderia ficar estacionado. Portanto, esse carro, com essa placa JKL 8907, ele já pode ser multado. Então, nós vamos anotar aqui. JKL 8907, ele já pode ser multado. Agora, nós vamos conferir as demais. HHT 9900, 9h30 foi o horário que o carro dele foi estacionado. Portanto, pode ficar estacionado até às 11h30. Não será multado às 10h45. 9 horas e 15 minutos. Ele pode ficar estacionado até às 11 horas e 15 minutos. Portanto, também não será multado. E esse às 10h06, então pode permanecer até a meio-dia, às 12 horas e 6 minutos. Tá? Também não será multado. Então, o único veículo que pode ser multado pelo fiscal é o JKL 8907. Exercício número 5. A tabela abaixo indica o número de pessoas que compareceram aos jogos de um grande torneio de futebol. Letra A. Qual é o jogo que obteve o maior público? Então, nós temos que pesquisar qual é o maior número da tabela e identificar qual jogo se refere. Então, 42.678, 28.498, 13.023, 53.351, 61.655 e 23.908 pessoas. Ou seja, o maior número da tabela é esse aqui, 61.655 pessoas. Se refere ao jogo do Vasco versus Atlético. Então, nós vamos marcar que esse foi o jogo que obteve o maior público. Vasco versus Atlético. Agora, nós vamos para a letra B. Quantas pessoas a mais compareceram no jogo Atlético versus Corinthians do que no jogo Atlético versus Santa Cruz? Então, nós temos um público no jogo Atlético versus Corinthians de 53.351 pessoas. Então, nós vamos fazer aqui 53.351 pessoas e o jogo do Atlético e Santa Cruz, 28.498 pessoas. Então, nós vamos fazer essa continha. 53.000 53.351 pessoas menos 28.000, que é o jogo do Atlético versus Santa Cruz, 498 pessoas.
Nós vamos fazer a continha agora. É uma continha de menos. 1 não tira 8, então nós vamos emprestar da dezena. A dezena vale 5, nós vamos tirar uma dezena, ela vai ficar valendo 4. E aí eu tenho 11 unidades. 11 menos 8, 3. 4 dezenas tira 9 dezenas? Não, nós vamos emprestar da centena. Então, nós temos aqui 2 centenas. E agora, eu empresto uma centena para levar na dezena, eu tenho 14 dezenas. 14 menos 9, 5. 2 não tira 4, então eu vou emprestar do 3, vai ficar valendo 2. E aqui vai ficar valendo 1. 12 menos 4, 8. 2 tira 8? Não. Então, eu vou emprestar aqui do 5. O 5 vai ficar valendo 4. E aqui eu tenho 12. Agora, para tirar 8, 12 menos 8, 4. E 4 menos 2, 4. 4 menos 2, 2. Então, esse número é de 24.853. Quantas pessoas a mais compareceram no jogo Atlético versus Corinthians? Então, que teve um público de 53.351 pessoas, do que no jogo Atlético versus Santa Cruz, que teve um público de 28.498 pessoas. Então, nós temos aqui um público, uma diferença de público, né? Diferença de pessoas que compareceram a esses jogos de 24.853 pessoas. Essa é a correção da nossa aula de matemática, pessoal. Se ainda assim vocês tiverem dúvidas, podem chamar pela professora no WhatsApp. Eu estarei à disposição de vocês. Tenham uma boa noite, fiquem com Deus, que Ele abençoe muito, muito vocês.